aí autorização aos participantes para efeitos de gravação. Nós já temos algumas diretrizes no nosso chat da reunião, pedimos que consultem, por favor, especialmente no que diz respeito à utilização dos dados de voz e imagem. Nós hoje iniciamos o segundo semestre de 2021 em grande estilo, temos a presença de uma convidada ilustre entre nós, para nos trazer reflexões maravilhosas. Ela está ainda se posicionando, não é? Nós já a vemos aí na nossa tela. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Carmen Camino, que está fazendo a abertura, então, das atividades do Grupo de Pesquisas Novas Tecnologias, Processo e Relações de Trabalho, da PUC do Rio Grande do Sul. Grupo esse devidamente registrado no CNPq, com atividades regulares e participantes que têm muito interesse nas matérias que envolvem relações de trabalho, processo digital e tudo aquilo que esteja no nosso foco, no nosso cenário, das transformações tecnológicas que impactam as relações de trabalho e as relações processuais também. É uma grande satisfação ter a presença da doutora Carmen Camino entre nós. A doutora Carmen veio pela mão carinhosa da nossa mestranda e pesquisadora Thais Dorfman, que ela estava dando ali, e está ainda dando um apoio, né, na conexão. Ali a Thaís não está querendo colaborar. Não, mas já está bem. Nós já lhe enxergamos e ouvimos bem. Já temos garantido aqui a nossa usufruição da sua presença. Muito bem, a doutora Carmen Camino é desembargadora aposentada do TRT aqui da 4ª Região, hoje advoga muito e bem, como sempre, não é? Doutora em Direito pela URGS e tenho certeza que, se não é, foi professora de muitos de nós. Eu diria até que ela é professora de todos nós, pela sua doutrina, pelo legado que deixa, pela produção que tem e que pode conosco compartilhar, não apenas por escrito, mas dessa forma que a pandemia nos ensinou a nos relacionar, não é? Dessa maneira telemática. Nós estamos tendo aqui um encontro, então, de formação, um encontro onde temos o privilégio de receber conteúdos, de conhecer um doutrinador, habitué nos nossos textos, não é? E de, a partir disso, incrementar as coisas que escrevemos, aquilo que falamos, nossas intervenções. Doutora Carmen Camino, seja muito, muito bem-vinda. A senhora tem o tempo que quiser, mas, enfim, sabemos que, em termos de tecnologia, não podemos ficar aí mais do que umas 5 horas, mais ou menos, conectados, né? Senão o pessoal perde a atenção. Mas nós estamos ávidos por lhe ouvir. A programação da sua atividade está no nosso foco desde o semestre passado, estamos realmente esperando pela sua vinda para podermos debater os temas que a senhora traz, que são da sua pauta de pesquisas e estudos. Vamos falar sobre a autonomia privada no direito do trabalho. E isto, a gente sabe que a senhora é autoridade e, mais uma vez, então, posso afirmar que somos muito felizes e honrados por lhe ter entre nós. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, cumprimento a todos os colegas, professores, magistrados, advogados que estão entre nós acompanhando esta sessão e passo a palavra à doutora Carmen Camino para que já inicie a sua lição. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu, inicialmente, desejo agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, por iniciativa da Thais, que é uma estudiosa do direito do trabalho, e, além disso, é uma querida minha, porque eu acompanho a Thais desde o berço. Então, tanto é que eu sou a tia Carmen. Acompanho a Thais desde o berço, desde muito pequenininha. Não imaginava que ela fosse para a área do direito. Eu sempre via a Thais numa outra área, mas ela acabou vindo para o direito e com muita dedicação e muito estudo e muita vocação para o estudo, ela tem se destacado nessa área. Ela me pediu que eu conversasse com vocês sobre um assunto que me é muito
grato e muito caro, porque foi, inclusive, o tema da minha tese de doutorado, que quando estava pronta para a publicação, eu retirei do prelo, porque se abriu a discussão sobre a flexibilização do direito do trabalho e eu nunca pretendi que a minha tese fosse motivo servisse de argumento para a destruição do direito do trabalho. Ela exige que se veja o direito do trabalho numa perspectiva que, infelizmente, a reforma trabalhista não viu. Né? Aliás, acho que está na hora da gente começar a pensar num código do trabalho, porque da CLT resta muito pouco hoje. Ela virou uma colcha de retalhos assistemática, né, sem nenhuma preocupação com o sistema, né, legal que rege o direito do trabalho, de certa forma destruiu alguns pilares do direito do trabalho. E essa reflexão que eu faço em torno da autonomia privada, ela não é algo que se resolva numa alteração profunda de uma legislação que já vem sendo desconstruída ao longo de algum tempo, numa votação no Congresso Nacional em regime de urgência. O Código Civil levou 20 anos para ser alterado, para ser modificado. Nós estamos há quase 10 anos discutindo uma reformulação ou uma atualização do Código Penal. No direito do trabalho, nós resolvemos isso num regime de urgência, atropelando, de certa forma, toda a possibilidade de discussão, e eu, em função disso, resolvi recolher a minha tese, porque não achei que era o momento oportuno para que ela viesse a uma publicação geral. Ela está publicada no site da Universidade Federal. Estou com ela praticamente concluída, mas me convenci de que é necessário que se faça um estudo num contexto mais adequado a uma discussão em torno do direito do trabalho séria e, principalmente, serena. Não é o momento. De qualquer forma, eu vou passar para vocês algumas ideias, porque, evidentemente, ela é uma tese que pressupõe um estudo bastante mais amplo. O que eu me convenci e o que eu penso, né, sobre o que eu me convenci e o que eu penso em torno desse aspecto da autonomia privada no campo do direito do trabalho. Eu estou convicta que a comunidade jurídica em geral, e principalmente a comunidade jurídica em torno do direito do trabalho, omitiu-se durante um bom tempo de enfrentar uma realidade palpável. O mundo do trabalho mudou. O mundo do trabalho não é o mundo do trabalho do século XIX, do início do século XIX, do final do século XVIII, onde, através de movimentos coletivos que todos nós conhecemos, que estão, né, registrados na história, os trabalhadores e o segmento mais esclarecido da sociedade burguesa na época acabaram por retirar a fórceps um nível mínimo de proteção, inicialmente através da negociação direta, e depois, no início, nas primeiras décadas do século XIX, o Estado acaba se apropriando de muitas dessas conquistas, ou praticamente de todas elas, que já estavam sendo objeto de normas autorregulamentares, autorreguladoras, criando, inclusive, na comunidade jurídica da época, uma perplexidade, porque ninguém imaginava que fosse possível um direito negociado. O direito do trabalho nasceu na negociação, ele, umbilicalmente, né, ele está no campo do direito negociado. Nós falamos agora em direito negociado é da gênese do direito do trabalho, né? E passamos, principalmente no Brasil, por um movimento delicado do direito do trabalho, desde o momento que ele emerge, né, na legislação estatal, que também tinha, e continua ainda tendo, porque é um absurdo que se fale em reforma trabalhista sem falar em reforma sindical. Ou seja, nós estamos resolvendo o telhado e estamos esquecidos do alicerce do direito do trabalho.
Então, o que acontece hoje? Se retira a fonte de sustento do sindicato, que é a contribuição sindical, e aqui vai uma parcela enorme de culpa aos dirigentes sindicais, que desde a Constituição de 88 deveriam ter diligenciado e criado uma cultura de criação da manutenção do sistema confederativo através da contribuição que a Constituição prevê explicitamente no inciso 4º do artigo 8º, inclusive com desconto em folha. A Constituição diz que o desconto é em folha para a manutenção do sistema confederativo. A nossa cúpula dirigente sindical ficou na zona de conforto do imposto sindical, no pressuposto que ele nunca cairia. Caiu abruptamente. E, ao mesmo tempo em que se retira essa fonte de custeio, que na realidade é a única, porque nem os sindicatos profissionais, nem os sindicatos patronais, porque também foram duramente atingidos com a supressão do imposto, da contribuição sindical, né? Estavam preparados porque não quiseram se preparar, porque se omitiram de se preparar, porque deixaram de utilizar um instrumento que a Constituição colocou para que o sindicato tivesse uma fonte de custeio independente, desatrelada do Estado e fruto da mobilização das categorias. Nada disso foi feito. A Constituição é da década de 80 do século passado. E agora o que acontece? Se retira a contribuição sindical, e isso já é pacífico, e se diz que o negociado sobre o legislado tem que prevalecer. Ou seja, é uma contradição perversa que a reforma trabalhista está, a meu ver, a mais séria, né? Porque ela deu ao sindicato uma força enorme na negociação, a ponto de outorgar às categorias organizadas a possibilidade de negociarem, inclusive com a inversão da hierarquia das fontes, a prevalência da negociação coletiva sobre a lei, né? No momento em que os sindicatos não têm sequer como pagar o aluguel das suas sedes. Isso é perverso. E me desculpem, isso é má-fé do legislador. Foi de propósito que se fez isso, ninguém me convence em contrário. Nessa discussão toda fica o problema da autonomia privada, que no direito do trabalho geneticamente é coletiva. É coletiva. Eu sempre defendi, na época que eu fui professora da graduação na URGS, durante 20 e poucos anos, que nós precisamos iniciar o estudo do direito do trabalho pelo direito coletivo. Se nós não entendermos o direito coletivo, nós não entendemos o direito individual, porque a fonte formal de direito, né, peculiar do direito do trabalho é o estatuto coletivo, negociado. E nós estudamos legislação trabalhista como se não existisse o direito coletivo. Então, começa nas universidades esse problema. Os operadores do direito que saem da graduação, eles não têm essa ideia de que o direito do trabalho começa no coletivo e termina no individual. Se estuda o direito do trabalho como qualquer outro ramo de direito. Eu sempre que iniciava minhas aulas na URGS, a primeiro dia de aula, eu sempre dizia para os alunos, olha aqui, em primeiro lugar, esqueçam por enquanto a legislação trabalhista. E não pensem vocês que vocês saberem quais são os direitos trabalhistas, o direito do trabalho é algo que vai passar batido aqui. Direitos trabalhistas, nós temos um pipoqueiro que tem uma carrocinha, tinha na época, não sei se ainda tem, uma carrocinha de pipoca na frente da faculdade de Direito. Eu dizia para ele, se vocês forem ali, naquele senhor que vende pipocas aqui na frente da faculdade de Direito há mais de 20 anos, e perguntarem para ele quais são os direitos trabalhistas, ele vai dizer todos, sem nenhuma dificuldade. Para isso, vocês não precisam ter aula de direito do trabalho. Eu quero que vocês aprendam direito do trabalho, porque a legislação trabalhista, se vocês souberem direito do trabalho, vocês vão trabalhar sem nenhuma dificuldade com ela. E lembro, assim, de muitos alunos, lá, depois de 2, 3 meses de aula, chegarem para mim e disserem assim, puxa, professora, como é difícil o direito do trabalho. De igual. Pois é. Pois é. Né? De certa forma, é o patinho feio, né? Porque direito do trabalho acha que não é importante, que um contador resolve o problema do direito do trabalho. Quando, na realidade, para entender direito do trabalho, precisa ter uma bagagem de conhecimento da teoria geral do direito, talvez mais profunda
do que para o conhecimento das demais disciplinas, porque as demais disciplinas não trabalham com a fonte formal negociada. O direito do consumidor tem lá uma referência que as convenções coletivas de trabalho poderão ser celebradas. Isso depois da década de 80, isso tem no direito do trabalho desde o século XVIII. Isso precisava vir à tona numa discussão de uma reforma trabalhista. E eu quero deixar assim como premissa, eu não sou contra uma reforma trabalhista, pelo contrário, eu acho que ela é necessária, mas não na forma como ela foi feita. E, de certa forma, essa minha reflexão, ela vem de muito tempo atrás. Eu digo isso, inclusive, no texto da minha tese. Essa tese nasceu numa reclamatória trabalhista que eu enfrentei como juíza substituta, talvez com 1 ano e meio de magistratura. Lembro que eu ainda estava nos 2 anos aqueles do estágio probatório. Se apresentou como reclamante um advogado trabalhista, conhecidíssimo na época, que todos os dias estava sentado diante de mim, como advogado de empresas, e ele era assistente jurídico ou consultor jurídico da Associação dos Garagistas de Porto Alegre. Cansei dele fazer audiência comigo defendendo esta entidade, que na época tinha muita ação trabalhista contra ela. E um belo dia ele mudou de lado e me apareceu como reclamante. Eu até tenho lembrança assim, da cena, eu digo, doutor, o senhor errou porque eu achei que ele vinha fazer a defesa da Associação dos Garagistas, como ele sempre fazia, e ele sentou do lado do que tradicionalmente é reservado para o empregado. Eu digo, doutor, o seu lado é o outro, ele está brigando com ele. Ele disse, não, hoje eu sou reclamante. E eu já fiquei meio assim, ele era reclamante contra uma entidade que ele defendia como advogado há anos. Mudou de direção na associação essa, ele tinha um contrato de prestação de serviços como profissional liberal, a prazo determinado, o termo final do prazo, o prazo se extinguiu, o termo final, resolutivo do contrato de trabalho se venceu, e a nova diretoria da associação não renovou. Ele ingressou como uma reclamatória trabalhista, ele foi assessor, consultor jurídico, 29 anos dessa entidade. 29. Ele ingressou com uma ação pedindo um vínculo de emprego de 29 anos. Na época, nós ainda estávamos naquela fase que existia a estabilidade plena, porque recém a Constituição tinha criado essa figura, colocado o fundo de garantia, né, junto com a possibilidade, aquela discussão toda que vocês devem lembrar, se o fundo de garantia afastava a estabilidade ou não. O TST acabou entendendo que não, que afastou. Então, ele pedia indenização em dobro, direitos trabalhistas, enfim, denúncia rescisão indireta do contrato de trabalho, enfim, aquele tipo de reclamatória padrão. Tudo bem, fizemos a instrução, vieram as testemunhas. Ele tinha 2 vezes por semana um horário que ele atendia os associados, porque ele dava consultoria e dava assistência, a associação dava assistência jurídica para os seus associados através dele. Então, ele tinha lá 2 vezes por semana um horário que ele atendia os associados para orientar, para eventualmente defendê-los em ações judiciais. E se encerrou a instrução, ficou demonstrado lá que, e ao tempo que se renovavam os contratos de prestação de serviços, ele conseguiu inserir uma cláusula dizendo que ele teria 1 mês de férias, e depois, no mês de dezembro, também se inseriu uma outra cláusula em que ele receberia um 2º salário no mês de dezembro. Tá? Então, a tese era essa, que ele já estava, inclusive, com alguns direitos tradicionalmente de natureza trabalhista inseridos no seu contrato de prestação de serviço. Eu tenho lembrança do final da audiência, quando eu disse assim, olha, nesse processo é 8 ou 80, se der relação de emprego, a procedência será total, se não der relação de emprego, a sucumbência será total. Então, eu fiz uma proposta à entidade pagar a indenização simples, 29 salários, né, para encerrar. E o advogado olhou para mim e disse assim, não, doutora, nós confiamos na senhora, porque a senhora defende os princípios do direito do trabalho. Eu recebi aquilo como um soco no estômago, porque ali não existia nenhum princípio de direito do trabalho. Um advogado trabalhista
com longa experiência, com grande clientela, que defendia empresas há mais de 20 anos, que dava consultoria, que dava orientação, e, inclusive, uma das testemunhas, que era o secretário-geral, empregado da associação, disse que várias vezes ele tinha lembrança dos presidentes perguntando para ele se não era o caso de uma relação de emprego, já que estava tão longa aquela relação, e que toda a vida ele disse, não, eu sou profissional liberal, nem pense em relação de emprego. E eu dei uma sentença, e aí começa a tese, ponderando princípios. Vocês sabem que os princípios, nós podemos trabalhar no plano dos princípios, não da lei, onde nós afastamos a lei e invalidamos a lei para aquele caso concreto. Quando se trata de subir para o espaço dos princípios, ninguém invalida um princípio. Nós apenas afastamos aquele princípio por entender que existe um outro princípio que, no caso concreto, é prevalente. E na ponderação dos dois, nós temos que escolher aquele que é o mais adequado, que foi o que eu fiz. Afastei o princípio da proteção, dizendo na sentença que é inconcebível que um advogado trabalhista, que dá consultoria jurídica sobre direito do trabalho há mais de 2 décadas, que orientou a sua agora pretendida empregadora de que ele era profissional liberal e que não havia nenhuma preocupação com a relação de emprego, agora se pretenda empregado, pelo simples fato de que, quando se extinguiu o prazo do último contrato, que era renovado sucessivamente, ele não foi reconduzido, não renovaram o contrato, como acontece com qualquer profissional liberal. Mas a sentença foi reformada, e a síntese de tudo isso é que a entidade fechou, vendeu a sua sede para poder pagar a indenização trabalhista do tal advogado. Eu confesso para vocês que este caso, ele me marcou profundamente, porque ali eu me dei conta de que o mundo do trabalho estava mudando. Isto foi na década de 70, quando eu comecei na magistratura. Ali me acendeu uma luz, mas para lá. Hoje existem empregados e empregados, trabalhadores e trabalhadores. E aí comecei a me dar conta de que grande parte das ações trabalhistas que vinham à tona decorriam do quê? Daquela nossa teimosia, porque eu chamo isso de teimosia, porque por mais que a gente tentasse argumentar desse sentido, a resistência era monolítica, de tratar absolutamente de forma igual trabalhadores profundamente desiguais. E vejam vocês o paradoxo. O direito do trabalho protege qualquer trabalhador, para usar a expressão, de carteira assinada. Se ele tiver carteira assinada, ele é empregado, ponto final. E nesse universo de trabalhadores de carteira assinada, vocês têm o servente que ganha salário mínimo, que é semi-alfabetizado, que vive no nível mínimo de subsistência, talvez menos do que isso, e o alto executivo de R$300 mil por mês. Todos são empregados. E ao lado desta categoria tão profundamente desigual de empregados, vocês têm uma gama enorme de trabalhadores absolutamente hipossuficientes, que não têm a proteção do direito do trabalho porque não são empregados. Então, se vocês tiverem que se defrontar com um trabalhador informal, um eletricista, um jardineiro, um instalador hidráulico, um pintor, ele não tem nenhuma proteção do direito do trabalho se ele não tiver um contrato de trabalho. Ao lado dele, possivelmente a pessoa que contrata os seus serviços, um alto executivo com salário de R$100 mil, com toda a proteção do direito do trabalho. Isto é uma contradição que nós temos que vencer. Nós não podemos partir do pressuposto que, por ter uma condição de empregado, esse trabalhador seja um hipossuficiente sob todos os pontos de vista. Então, o que eu tento dizer na minha tese? Que nós precisamos, sem afastar o conceito de hipossuficiente do trabalhador, sem afastar o trabalhador hipossuficiente, para o qual o direito do trabalho foi conquistado nas lutas coletivas do século XVIII e no início do século XIX, e para o qual o direito do trabalho, legislador das primeiras décadas do século XX,
criou o direito do trabalho, o direito positivo do trabalho. Foi para este trabalhador que o direito do trabalho foi idealizado. Ao longo do tempo, começaram a vir os trabalhadores no comércio, nós conhecemos a história. As comissões que não são salário típico foram assimiladas, como diz o Martins Catarino, e depois vieram os altos trabalhadores, os hipoempregados, os hiperempregados e os hipoempregados, como diz o Catarino. O hiperempregado é aquele tradicional, hipossuficiente, subordinado, enfim, né? O hipoempregado, muitas vezes, manda mais na empresa do que o próprio empregador, pela qualificação profissional dele, pela qualificação técnica dele, em que, muitas vezes, o empregador é que é o dependente no aspecto técnico. Ou seja, o mundo do trabalho foi mudando, só para se ter um dado aqui mais recente, final do século passado, década de 80, 90, o sistema fordista de organização da atividade, ele praticamente hoje é um apêndice. Nós tivemos uma descentralização enorme do poder diretivo, uma descentralização do trabalho dentro da empresa, emergiu a terceirização e nós continuamos teimando de que ela não existia. Durante décadas, a gente dizia que a terceirização não existia, ela estava embaixo do nosso nariz. Ela era uma prática, porque aí que eu quero agora entrar numa parte mais técnica, que obrigou o Tribunal Superior do Trabalho a criar a súmula, para criar um parâmetro de mínima segurança jurídica, porque o nosso legislador sempre atuava como se não existisse a terceirização. Tivéssemos nós admitido que a terceirização existe, que a descentralização do trabalho era uma verdade, que aquilo não voltaria atrás, que nós não voltaríamos ao sistema do início do século passado, que o mundo tinha mudado, e tivéssemos regulado a terceirização com toda a tranquilidade, nós não teríamos o absurdo que nós temos hoje, que se terceiriza tudo e o terceirizado pode quarteirizar até o infinito. Mas não dava para mexer, não dá para mexer no direito do trabalho é imexível. Ora, pelo amor de Deus, não existe nenhum direito imexível. Use o exemplo do direito civil. Se nós disséssemos que o direito civil era imexível, nós estávamos ainda sob o dogma da autonomia da vontade. O direito civil se abriu, surgiu o direito do consumidor. O direito do consumidor é claramente protetivo, tanto que os princípios, pelo menos nominalmente, são os mesmos, né? O direito do consumidor abriu a possibilidade da norma coletiva, que o direito do trabalho já tinha, mas que todo mundo fazia de conta que não existia. Então, nós temos uma parte da culpa pelo que nós estamos vivenciando hoje. Nós nos recusamos, e é uma palavra que eu não gosto de usar, mas que é necessária, nós nos recusamos de adaptar o direito do trabalho sem mexer na sua essência à nova realidade do mundo do trabalho. E depois da Segunda Guerra, e principalmente nas últimas décadas do século XIX, do século XX, mudou substancialmente de perfil. Nós não temos mais o mundo do trabalho do início do século XX. E nós continuamos imaginando o direito do trabalho como aquele direito do trabalho lá das primeiras décadas, enquanto que o direito civil se abriu. Alguém imaginaria que lá nas primeiras décadas, ou na primeira década do século XX, alguém admitisse a tese da autonomia da vontade protegida? Não. A autonomia da vontade não era protegida, a autonomia da vontade era exercida como se fosse lei, e o juiz sequer tinha a possibilidade de interpretar as regras. Isso aqui foi o que as partes quiseram. Era assim o direito civil. Vejam a diferença, vejam o que é o direito civil hoje. O que é a função social do contrato, o que é o exercício, o que é a execução do contrato segundo o princípio da boa-fé, e a boa-fé, inclusive, sob o ponto de vista da repercussão social. Ou seja, à medida em que o direito do civil se abriu, o direito do trabalho se fechou. E aquilo que o direito do trabalho contribuiu de uma forma fantástica para a abertura do direito civil, hoje é a grande pedra sobre a qual se pretende me esqueci agora, sepultar o direito do trabalho. O direito civil cresceu e vai chegar um momento, eu lembro sempre
das minhas aulas como aluna da Faculdade de Direito, lá na década de 60, eu tive o privilégio de ser aluna do professor João Antônio Pereira Leite, que foi, na época, um professor que criou gerações de juristas voltados ao direito do trabalho. Quando eu fiz concurso para a magistratura do trabalho, foram 16 aprovados, 13 eram alunos do Pereira Leite. Ele era um professor excepcional. E ele sempre nos dizia uma coisa: o direito do trabalho é o filho rebelde que saiu de casa. Ele não conseguiu ficar dentro do direito civil do século XVIII, do início do século XIX. E quando o filho se rebela desta forma contra o pai, ele pega a sua mala, sai de casa, vai viver a sua vida. Chega um momento na relação de pai e filho em que o pai se dá conta de que muito do que o filho dizia era uma verdade. E o filho se dá conta de que nem tudo que ele pensava também era verdade. E os dois acabam, né, se harmonizando novamente, e de repente até o filho pode voltar para a casa do pai, porque ele já vislumbrava naquela época que se nós não fizéssemos alguma coisa para adaptar o direito do trabalho à nova realidade do mundo do trabalho, década de 70 do ano passado, o direito do trabalho ia sucumbir e as relações de trabalho, inclusive a relação de emprego, voltariam para o direito civil, porque talvez hoje, e infelizmente isso é uma coisa que eu também constato hoje como advogado, uma advogada, a magistratura do trabalho está civilista demais. E há muitos juízes de direito que têm uma visão social bem melhor do que os juízes do trabalho. Então, nós estamos num momento muito difícil do direito do trabalho. Eu tenho 76 anos e certamente eu não vou ter tempo de ver esse momento em que vai haver a necessidade da gente sentar e dizer, não, para lá. Ou nós salvamos o direito do trabalho, ele vai desaparecer. Porque essas medidas pontuais que mexem em normas legais do direito do trabalho, que são pilares de sustentação do direito do trabalho, e é nessas que se mexe, sem mexer na estrutura, sem rediscutir como esses princípios atuam. Todos nós sabemos que os princípios têm função formadora e informadora para o legislador. Nosso legislador está absolutamente esquecido desses princípios, né? E muitos desses princípios ainda estão na CLT. Eu não sei como é que essa reforma trabalhista não mexeu no artigo 9º, esqueceram o artigo 9º. Ali está o princípio da proteção. Agora, eu vou aplicar esse artigo 9º automaticamente, indistintamente, em relação a uma relação de trabalho em que qualquer trabalhador esteja envolvido. Eu vou trabalhar com a ideia de proteção diante de um servente de obra da construção civil que ganha um salário no limite da subsistência e trabalha 12 horas por dia, sob um pretexto banco de horas que simplesmente fere a Constituição do começo. Abriu? Tá, abriu. Agora Acho que eu bati sim. aqui sem querer. Uhum. Eu estava dizendo o seguinte, eu vou... O artigo, voltando ao artigo 9º, então, que eu acho que eu cheguei até ali, vocês ouviram, né? Eu vou trabalhar com o artigo 9º com a mesma perspectiva que eu teria diante de um servente de obras que ganha ali R$2.000 por mês e trabalha 12 horas por dia, porque ele tem banco de horas que ele não tem capacidade para controlar. E ao CEO da empresa, que também tem carteira assinada e ganha R$100.000 por mês. Quer dizer, eu não tenho que ponderar esse princípio tem que ser absoluto, ele tem que ser extremamente rígido diante do trabalhador hipossuficiente. Mas no caso concreto, eu poderia ponderar esse princípio diante de uma situação concreta em que esse trabalhador, com plenas condições de exercer a autonomia da vontade, o fez porque teve vantagem em relação a isso. Eu já lembro uma vez uma ação trabalhista em que um empregado altamente qualificado negociou com o seu empregador a redução da sua jornada de trabalho, para poder fazer um pós-graduação na Espanha. Ficou afastado durante 1 ano
durante 2 meses ele ficou afastado, contrato suspenso, e quando ele retornou, ele ficou com meio turno, quer dizer, trabalhando só 4 horas por dia para poder fazer lá a tese dele. Entrou com uma reclamatória trabalhista dizendo que a redução de salário com jornada só pode ser por negociação coletiva, e ganhou. Será que quando se imaginou o direito do trabalho fincado na proteção, se imaginou um direito do trabalho horizontal, que enxerga todos no mesmo horizonte, que não consegue diferenciar nesse horizonte vários tipos de trabalhadores, sendo que muitos deles com plenas condições de exercer autonomia privada, sem que se possa partir do pressuposto que foi por pressão, foi por coação ou foi por indução em erro, como se pressupõe em relação àquele trabalhador visceralmente dependente do emprego. Por isso que eu defendi na tese, continuo defendendo, que nós temos que substituir a ideia de hipossuficiência pela ideia de vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade, ela comporta medida. O trabalhador hipossuficiente é um trabalhador em situação de máxima vulnerabilidade. Em relação a este, não dá para condescender absolutamente nada. Tá, voltei. Uma mensagem da internet. Muito bem. Mas eu estava exatamente dizendo isso. A vulnerabilidade nós podemos medir no caso concreto. Até que ponto esse trabalhador, qual é a extensão da vulnerabilidade dele? E vejam bem, qualquer trabalhador é vulnerável. Qualquer trabalhador que dependa do emprego é vulnerável. Agora, eu tenho aquele trabalhador em situação de absoluta vulnerabilidade e tenho aquele trabalhador cuja vulnerabilidade é quase que implícita lá, muito distante, e que muitas vezes, por conveniência própria, ele negocia ou flexibiliza alguns direitos, não porque ele está sendo induzido em erro, enganado ou pressionado pelo empregador, mas que, às vezes, até parte dele próprio em função de melhor proveito em outros aspectos da sua vida. Ele é um trabalhador de alto salário, que já conseguiu constituir um patrimônio considerável que não o torna mais dependente, do ponto de vista econômico. Essas coisas nós temos que olhar no caso concreto, nós não podemos ignorar esta... O que aconteceu? Aconteceu que, ao longo do século passado, o guarda-chuva de proteção do direito do trabalho se tornou extremamente amplo. E, sob esse guarda-chuva, há uma comunidade de trabalhadores absolutamente heterogênea, a ponto de se usar o direito do trabalho para reger serviço público, em que o Estado não tem perfil de empregador, não empreende atividade econômica, não explora o trabalho para obter resultado econômico, e está lá o Estado sujeito a CLT. Ou nós reconhecemos que isso está acontecendo e tratamos de utilizar ou aplicar o direito do trabalho de modo a mantê-lo vivo, ou nós vamos acabar com o direito do trabalho, porque eu estou diante de um querido ex-aluno meu aqui, juiz do trabalho, o Oscar, né? Nos saguões de espera das varas do trabalho, nós vemos muito pouco trabalhador com macacão sujo de graxa, ou com macacão de proteção da construção civil, e vemos muitos empregados de terno, gravata, altos executivos, né, esperando a sua vez de fazer audiência. A impressão que eu tenho é que o trabalhador hipossuficiente está, de certa forma, se afastando da justiça do trabalho. E comemoremos se ele consegue chegar na vara do trabalho. Talvez no Tribunal Regional do Trabalho, no TST, ele não tenha a mínima chance. Nós temos que enfrentar isso. A justiça do trabalho hoje, ela funciona como um segmento especializado do direito voltado exclusivamente para a aplicação do direito do trabalho segundo os seus valores e os seus princípios, ou ela virou uma estrutura monumental. O Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, ele agride pela riqueza ostensiva dos seus gabinetes, ela deixou de ser aquela justiça simples, acessível. Por quê? Porque as relações de trabalho se tornaram tão complexas
que é inimaginável uma reclamatória trabalhista em que o trabalhador chegue no balcão da vara do trabalho, conte a sua história, um funcionário reduza termo e mande para o juiz. Ele não consegue fazer isso porque o protocolo lá do processo eletrônico não tem essa hipótese. Está na lei. Então, antes de espernear contra a reforma trabalhista, e eu acho que a gente tem que espernear, nós temos que sentar e fazer um meia-culpa. E imaginar um direito do trabalho que seja flexível o suficiente para atender situações complexas e heterogêneas. Eu me reportaria a um estudo do Marcos Bernardes de Mello, que todos vocês devem conhecer, quando ele trata do processo da criação do direito. E ele diz que esse processo ele passa por 4 etapas. A primeira delas é a da construção do direito, propriamente dita, que seria a sua dimensão política. O que é a dimensão política do direito? É aquele momento em que a norma ainda não nasceu, está para nascer, porque na sociedade politicamente organizada há um desconforto que faz com que ela seja necessária para que as pessoas tenham segurança jurídica, para que as relações sociais se pacifiquem, que é o momento da grande discussão. Pergunto para vocês, a reforma trabalhista teve dimensão política? Nós sentamos para discutir a reforma trabalhista? Alguém aqui teve reuniões e participações? Ela nasceu de uma discussão política? O Congresso, sim. O segmento lá que reformou, seu Guedes lá imaginou a reforma trabalhista. Mas nós não tivemos. Essa reforma trabalhista não teve nenhuma dimensão política. Quando ela apareceu, aí foi aquela correria, todo mundo gritando, a internet inchada de protestos, ali não adiantava mais. Porque ela não nasceu de uma discussão que veio do quê? Do campo político amplo, não o campo político de Brasília. Ela evolui. Nessa dimensão política, nós temos o quê? Nós temos a participação da comunidade jurídica, junto com a comunidade em geral que será sujeita a essa norma, que está por nascer, ela está em gestação. E dali nasce, então, uma ideia de uma norma que possa regulamentar uma relação conflituosa da sociedade. Segunda etapa, segundo momento, é a dimensão dogmática da norma. A expressão dogmática da norma. Ou seja, ela vai para o parlamento, ela é discutida no parlamento, porque ela já veio de uma discussão política, essa discussão política continua no parlamento, há um projeto de lei, se discute esse projeto de lei, essa lei é votada e sancionada. Bem, aqui nós temos a expressão dogmática. Não tem mais dimensão política nenhuma, nós temos uma dimensão normativa. Ela é uma norma, inclusive, que se desprega da ideia do legislador. Né? Porque ela vai para onde? Ela vai para o campo da aplicação e, através da sua interpretação, ela vai sendo aperfeiçoada. E lembrem de novo os princípios. Se o legislador não foi cuidadoso com os princípios do direito do trabalho e a norma sai não perfeita, mas ela sai necessitando de adequação e de interpretação, os intérpretes da norma terão que aperfeiçoá-la. O Pierre Lingueiro já disse, o direito existe pela sua interpretabilidade. O juiz é coautor da lei, os juízes precisavam se convencer disso. O juiz tem que aperfeiçoar a lei quando ela não é perfeita. Tá? Então, nós temos o quê? A expressão da norma como uma construção jurídica que não está pronta, da qual nós vamos participar no momento da aplicação da norma, porque nós somos partícipes dessa norma. E muitas vezes a norma sai com uma ideia do parlamento e na interpretação, na aplicação, ela muda completamente aquele escopo inicial que existiu lá na sua gênese. Né? E, finalmente, nós temos o quê? Nós temos a dimensão sociológica, que é exatamente o momento da efetividade da norma. Aqui no Brasil, muitas vezes se diz, essa norma não colou, ninguém cumpre. Ou, todo mundo cumpria, mas de repente deixou de cumprir. Por quê?
porque o mundo mudou e a norma ficou lá atrás. E é justamente esse aspecto da dimensão sociológica do direito do trabalho, nas normas positivizadas do direito do trabalho, que nós temos que ver até que ponto aquelas normas idealizadas para o mundo do trabalho de um século atrás não perderam a sua dimensão sociológica nos dias de hoje. Aí vocês devem estar pensando, bem, então liberou geral, trabalhador que ganha um salário, porque o que fez a reforma trabalhista? Ela estabeleceu um patamar de salário que vai dar ali uns 12 mil reais por mês. Quem ganha 12 mil reais por mês pode negociar sem problema nenhum. Quem ganha menos aí para o suficiente. Não é assim. Não é o tamanho do salário que vai determinar o grau de dependência, o grau de dificuldade de negociar. Qual é o tempo? Ninguém me disse qual é o tempo. Eu te falei. Acabou o tempo. Mais uns 10 minutinhos. Horas, eu pretendia falar um pouquinho mais. Não. A senhora queria falar umas 6. A Thaís acabou de me dizer que acabou meu tempo. Não, então, termine aí seu raciocínio. Estamos desfrutando. Não, eu gostaria apenas de trazer para vocês um estudo excelente que foi feito pelo professor Leandro Dornelles, que é professor, doutor do direito, professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da URGS, onde ele faz um estudo extremamente criterioso e cuidadoso em relação aos graus de vulnerabilidade do trabalhador frente ao seu empregador. Trabalhando no campo do direito do trabalho, da relação de emprego, ele não sai desse espaço da relação de emprego, né? Ou seja, como é que nós podemos medir com um critério objetivo esse grau de vulnerabilidade para, no caso concreto, ponderar o princípio da proteção, se for o caso, tá? E aí ele trabalha com esse grau de vulnerabilidade no aspecto pessoal, subjetivo, sob o ponto de vista hierárquico, ou seja, ele é aquele trabalhador típico, sujeito a um comando ostensivo, né, dentro de uma estrutura rígida de organização do trabalho, que cada vez mais se torna tênue, se torna flexível, se torna diluída, em detrimento de direitos. Trabalho à distância tira o empregado do regime legal de duração do trabalho, quando não tem nenhuma dificuldade de limitar esse trabalho a 8 horas. O problema da desconexão do trabalho. Geralmente são trabalhadores bem qualificados, porque o trabalhador lá, o hipossuficiente típico, não tem a mínima condição de fazer trabalho à distância, porque não tem nem cultura para isso. Então, vocês estão diante de trabalhadores qualificados que não têm mais direito à desconexão, eles estão à disposição 24 horas por dia, 30 dias por mês. Né? Então, vejam como é difícil eu estabelecer, a priori, o grau de vulnerabilidade de um trabalhador. O problema da vulnerabilidade social, que é natural. O empreendedor, ele tem um status social superior ao trabalhador que presta o serviço. Há uma tentativa de atenuar esta ideia, chamando hoje o empregado de colaborador, né? Para que não fique tão ostensiva essa situação. Então, nós temos critérios objetivos. Agora, isto vai exigir que, em cada caso concreto, se tenha o cuidado de fazer esta medida da vulnerabilidade e, segundo a medida da vulnerabilidade, aplicar o princípio da autonomia privada, sem perder a ideia da proteção. Só que ela não será aquela proteção rígida, que não admite nenhuma condescendência, né? Mas ela será uma proteção ponderada segundo a situação pessoal deste trabalhador. Então, eu recomendaria que vocês procurassem esse estudo do professor Leandro, até posso passar para vocês, inclusive, no último manual dele sobre direito do trabalho, ele desenvolve bem essa tese, onde ele apresenta as várias nuances da vulnerabilidade do trabalhador, exatamente tentando dizer isso,
Nós temos que substituir o conceito de hipossuficiência pelo conceito de vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade admite, ela admite dimensões. Eu posso ter um trabalhador absolutamente vulnerável, que é o hipossuficiente típico, e posso ter um trabalhador minimamente vulnerável, na escala da hierarquia da empresa, da importância que ele tem na empresa pelo seu conhecimento técnico, né? Então, não será fácil enfrentar dessa forma, não tem dúvida nenhuma. É mais fácil como fez o legislador. Se ganha até tanto, é vulnerável. Acima daquilo, plenamente livre para negociar como quiser. Não é assim. Não se mede vulnerabilidade pelo tamanho do salário. Claro que quanto maior o salário, pressupostamente, menos vulnerável é esse trabalhador, principalmente do ponto de vista econômico, que é dos aspectos objetivos para medir a vulnerabilidade. Tá? Mas simplesmente dizer até 12 mil reais por mês é vulnerável, dali em diante não é um critério seguro para medir este grau de vulnerabilidade. Tá? Então, vejam bem, nós temos doutrinadores no direito do trabalho que vem dizendo isso desde a década de 60, e eu citaria o Martins Catarino, quando ele fala em hiperempregado e hipoempregado. Quando ele diz que o profissional liberal pode ser tanto empregado como trabalhador autônomo. Então, já naquela época, a nossa boa doutrina já enxergava alguns problemas que nós teríamos que enfrentar e que, teimosamente, nós nos omitimos de enfrentar. É mais fácil resolver uma lide trabalhista dizendo que o artigo 9º diz assim e está encerrado o assunto. E eu não estou defendendo o empregador. Eu estou pretendendo que, entre empregador e empregado, se meça a relação de subordinação e a relação de dependência no caso concreto. Porque, hoje em dia, nós não temos mais um padrão de trabalhador. Pelo contrário, esse trabalhador mudou substancialmente. Se antes o trabalhador compensava a sua hipossuficiência com a autoproteção na negociação coletiva, no Brasil isto nunca existiu. Nunca existiu. Nós temos sindicatos que não têm esta visão, né, de lutar pela defesa dos trabalhadores. Os sindicatos, no máximo, fazem uma convenção coletiva de trabalho. Assim, só para encerrar, para trazer aqui um depoimento assim jocoso. Durante um tempo que eu estive no tribunal, eu integrei a seção de dissídios coletivos. E tem uma categoria dos comerciários aqui em Taquara. Os comerciários é uma categoria geral, mas as empresas se dividiram em categorias, em subcategorias. Então, tem sindicato dos supermercados, tem um sindicato de restaurantes, bares, e tem um sindicato das empresas do comércio de óculos e de relojoarias e óticas. Tá? É um sindicato específico dentro do comércio em geral. E tem também o sindicato das empresas distribuidoras de bebidas. Aí eu pego 2 dissídios coletivos, eu como relatora dos 2, foi a coincidência. E vou olhar a pauta de reivindicações do Sindicato dos Comerciários. Lá pelas tantas diz. Ressarcimento das garrafas bicadas. O que é isso? É quando eles fazem o transporte das bebidas, muitas vezes no andar com aquelas caixas de bebidas para cima e para baixo, pode haver uma pequena quebrar ali a ponta da garrafa, e os empregadores descontavam do empregado o valor da garrafa, quando eles vinham com as garrafas bicadas, o bico da garrafa com uma pequena quebra. Eles conseguiram obter, em sentença normativa, que eles recebessem um acréscimo no salário, já presumivelmente para cobrir esses descontos salariais por causa das tais garrafas bicadas. E eu estou examinando o dissídio coletivo, em que é suscitado o sindicato das empresas comerciais, que comercializavam óculos e joias. Eu olhei de garrafa bicada. Não, era o padrão.
era a pauta padrão que entrava no dissídio coletivo. Então, garrafa bicada era cobrada do supermercado, era cobrada das empresas, das óticas, era comprada do comércio de tecidos. Essa é a síntese de como o sindicato atua. Já deu para vocês verem que eu tenho uma restrição muito grande com o movimento sindical, e realmente tem. E vejam bem, não se tocou numa vírgula, tirando fora a contribuição sindical, todo o capítulo da CLT que trata da organização sindical continua lá, e já deveria ter saído desde a Constituição de 88. E se aplica aquilo ali. Só falta exigirem a carta de autorização de funcionamento da associação para ela virar sindicato. Tá? Então, nós estamos num momento assim, nós temos que sair da zona de conforto. E nós temos que enfrentar um direito do trabalho de hoje, com os princípios e valores que ele tem desde que ele nasceu. Porque isso a gente não negocia, mas nós podemos ponderar princípios, sem dúvida nenhuma, sem esquecer deles, porque se nós não fizermos isso, esses princípios vão acabar. Digamos assim, eles vão ter uma dimensão meramente histórica. Daqui uns 20 ou 30 anos vai dizer assim, olha, houve um tempo no direito do trabalho que tinha o princípio da proteção. Porque se nós não trabalharmos com esse princípio segundo a realidade de hoje, é isso que vai acontecer. Então, assim, acho que vocês não terão o livro da tese, acho que não vou publicar, cada vez mais, até porque ele perdeu um pouco a sua dimensão sociológica com a reforma trabalhista, mas existe uma série de coisas ali que eu acho que valeria a pena a gente discutir, e a proposta que eu venho fazendo há muito tempo, nós precisamos sentar, não deixar que o Guedes apresente a proposta, o Ministério da Economia traga a proposta, ou um senador, ou um deputado, ou o CNI traga uma proposta. Nós teríamos que começar, e quem sabe faríamos isso no Rio Grande do Sul, tantas vezes a gente já fez isso. Nós teríamos que sentar e discutir um novo Código do Trabalho. Não esse que está no Congresso, que juntou tudo, fez uma colcha de retalhos, ficou numa gaveta esquecida, graças a Deus. Tá? Um Código do Trabalho que cuidasse exatamente de um direito do trabalho de hoje, com os princípios e valores que ele adquiriu nas lutas sociais do século XVIII e do século XIX. Porque isso nós não temos como, com isso nós não podemos transigir. Agora, nós temos que adaptar a ideia desses princípios a um mundo do trabalho que não é mais aquele em que esses princípios nasceram, continuam válidos, porque eles envolvem valores que uma sociedade tem que ter. Se nós perdermos esses valores da dignidade da pessoa humana e da igualdade substancial, é melhor a gente encerrar, pedir para sair da terra, ou como diz a médica aquela, de que lado da borda nós poderemos pular? Porque a terra é plana. Exatamente. Obrigada pela atenção de vocês. Desculpem, eu não sabia que tinha uma limitação, senão eu teria organizado melhor aqui o esquema. Doutora, brilhante a sua fala, eu tenho recebido aqui no chat e por outros canais falas dos colegas que estão assistindo encantados com a pertinência, com a sua vanguarda, com o lumiar, não é? Por compreender que esse binarismo já não cabe mais nos dias atuais. Aliás, em nenhuma parte do direito ele cabe mais. Pois, as coisas são relativas. Em nenhum ramo do direito. É preciso analisar dessa maneira como posto, casuisticamente. Temos um inscrito aqui, eu vou permitir que esse inscrito faça a pergunta, não sem antes lhe dizer que a gente estuda aqui bastante, e a senhora será bem-vinda em outras oportunidades, fica desde logo o convite. Nós estudamos o que a gente tem chamado de terceira via das relações de trabalho, porque ela quebra o binarismo, né? Tomamos como algum modelo o trabalhador autônomo. Estamos precisando de uma terceira via há muito tempo e muita coisa. Em muitas coisas, exatamente. É verdade. A gente toma como modelo, doutora, o trabalhador autônomo economicamente dependente da Espanha, que fica nesta entre empregado e entre autônomo, mas reconhecendo a sua vulnerabilidade, se lhe entrega alguma proteção de caráter social. E isso parece que tem repercutido. Quando foi pensada na Itália, todo mundo se escandalizou. Isso aí. E que nós temos hoje na lei do corretor de imóveis. Ali é uma relação para subordinada.
né? Exatamente. Então, assim, a sua fala nos alimenta em termos de conteúdo, em termos de esperança e até de gás. Quem sabe não saia do Rio Grande do Sul, efetivamente, um modelo diferenciado, não é? Estamos aqui Eu com um acho que a grupo de gente estudar um estudiosos. projeto do Código do Trabalho aí ajudaria bastante. Tenho certeza que braços aqui temos. Eu preciso, antes de passar a palavra para o nosso pesquisador, Boris, lhe deixar aqui os recados e os abraços da doutora Janete Deste, que teve que se retirar, mas que estava ali Estou vendo a assistindo. doutora Janete ali na tela, estava na tela. Isso, exatamente. O professor Leandro Dornelles e a Caroline Puff, que acho que foi sua aluna também. Outros tantos deixam aqui abraços, dizendo que, enfim, tiveram que se retirar, mas que usufruíram muito da sua fala até aqui. Aliás, o Leandro foi meu aluno na graduação também. Olha aí, Bastante quem gente não na graduação. foi? Exatamente. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso doutorando, Boris de Assis. Deixa eu ver se o Boris aparece aqui na minha tela. Estou aqui, professora. A palavra é sua. Em nome de todos, faça a pergunta, então, porque já estamos com o horário avançado. Poderíamos ficar mais por nosso gosto, mas não em função dos nossos relógios, não é? Boris, a palavra é sua. Obrigado, professora. Obrigado, professora Carmen, pela palestra, que foi uma verdadeira aula magna. Também não pretendo tomar o tempo aqui dos colegas e da professora, mas como o tema é diretamente ligado ao que eu pretendo estudar e trabalhar na minha tese doutoral, então eu gostaria de ter essa oportunidade de perguntar à professora justamente com relação a essas zonas cinzentas das relações de trabalho, quais seriam os critérios possíveis a serem adotados para a subordinação ou, enfim, terceira via possível dentre autonomia e subordinação completa. Ao que parece, a extensão da autonomia individual da vontade foi o objetivo do parágrafo único do artigo 444, com o trabalhador dito hipersuficiente, não é? Mas há também matérias que não me parecem ser passíveis de negociação, como o enquadramento do grau de insalubridade, que na realidade é um tema realmente técnico. Então, quais são os critérios possíveis e quais matérias são possíveis de se ampliar a autonomia negocial no contrato de trabalho? Bem, eu te responderia começando por quando tu levantas esse exemplo aí da insalubridade, que lá no 611A, né, foi incluído na CLT para consagrar a prevalência do negociado sobre o legislado. Nós temos que partir do seguinte pressuposto, e isso é uma coisa que eu tenho visto desde que eu sou juíza de primeiro grau. A convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho, e na falta desses, a sentença normativa da Justiça do Trabalho, são fontes formais de direito. Elas não resultam de um dissídio individual. E não é incomum nós encontrarmos, principalmente quando em discussão uma norma, uma disposição de sentença normativa, vir a famosa preliminar na contestação, coisa julgada. Não existe coisa julgada em fonte formal de direito. Por incrível que pareça, nós ainda não nos convencemos que uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho e a própria sentença normativa, que inclusive hoje tem um campo muito restrito, porque ela tem que respeitar as conquistas obtidas em negociações anteriores, portanto, o Tribunal do Trabalho não tem espaço amplo, como teriam os sindicatos convenientes numa negociação direta. Então, isso é fonte formal de direito, vai lá para o plano das fontes. E se, de repente, o juiz se convencer de que aquela regra que está lá na Convenção Coletiva de Trabalho, ela fere, por exemplo, um preceito constitucional, porque a Constituição é clara, nos termos da lei, a nossa Constituição tem vários direitos trabalhistas, em que ela remete ao legislador a regulamentação, uma espécie de reserva para o poder legislativo. Ali não tem espaço para flexibilizar nada, não pode negociar acima da lei, porque a Constituição diz que é nos termos da lei. Elas vão dizer, não, mas pode ser uma lei negociada. Não, quando ela quer falar em lei negociada, ela diz conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, nós temos que fazer essa diferenciação.
Norma coletiva é fonte formal. Eu aplico se eu entender que ela é aplicável, que ela não fere a Constituição, enfim, né, que ela não agride direitos humanos, deixe de aplicar a lei porque ela é um absurdo, porque ela fere princípios gerais, enfim. Aí é o espaço onde o intérprete vai atuar. E não adianta dizer que sentença normativa faz coisa julgada. A lei não faz coisa julgada. A lei estabelece uma norma que eu vou aplicar ao caso concreto, se for cabível. Só isso. Tá? Agora, é importante por quê? Porque se abriu um espaço muito grande para essas fontes formais de autorregulamentação, de autorregulação das relações de trabalho. E tem algumas coisas ali que vamos convir, não tem nada de extraordinário. Aliás, botar, por exemplo, plano de participação nos lucros e resultados, a lei já dizia isso antes. Né? Então, essa é a primeira coisa. Né? O segundo aspecto que resulta, a meu ver, de uma cultura, e cultura a gente não rompe assim num canetaço. Os juízes do trabalho são extremamente legalistas. Então, fica difícil para um juiz do trabalho, não vou dizer que não vá aplicar a lei, mas interpretar a lei, né? Segundo os princípios do direito do trabalho. O próprio Tribunal Superior do Trabalho tem dificuldade com isso, às vezes. Por exemplo, o indúbio pro operário, lá naquela súmula 147, se não me engano, quando se trata do pagamento do repouso semanal em dobro quando o empregado trabalha, o TST confunde com feriado, não se compensa repouso trabalhado. Repouso trabalhado é repouso, não tem, o que se compensa é o feriado, porque a Lei 605 abre essa possibilidade. O TST se atrapalhou todo naquela súmula, né? Então, nós temos alguns aspectos assim que, aliás, o artigo 8º, ele teve acrescido um parágrafo onde, de certa forma, o legislador está dizendo para o Tribunal Superior do Trabalho que se abstenha de legislar, né? Porque o TST gosta de legislar, né? Muitas vezes ele cria obrigações que não estão previstas em lei e fere o princípio da legalidade que está lá no artigo 5º, 2º da Constituição. Muitas vezes restringe direitos que a lei consagra. Isso um tribunal não pode fazer. Agora, diante de uma interpretação, no caso concreto, pode. Não pode assumular a matéria. Porque no momento que a matéria se transforma em súmula, mesmo que nós não queiramos, ela passa a ter efeito vinculante, porque qualquer decisão que fere súmula cai no recurso de revista e está encerrado o assunto. Tá? Então, são várias coisas que nós teríamos que discutir. Não é uma tarefa fácil. Não é. Porque tem exatamente aquilo que o nosso Fernandão lá do Internacional disse, né? A zona de conforto. Mas eu estou na zona de conforto, agora vamos começar a mexer em tudo isso, mudar tudo isso, né? Nós temos uma tendência a nos acomodarmos na nossa zona de conforto. E, a meu ver, o direito ao trabalho está muito acomodado na sua zona de conforto, por isso que ele está perdendo espaço. Então, eu sugeriria, tu estás fazendo uma tese que, pelo que eu estou vendo, ela envolve essas questões. Eu acho fundamental ler o Humberto Ávila, Teoria dos Princípios, quando ele trabalha na ponderação de princípios, aquilo ali, nós temos que ler, e confesso para vocês, eu li 3 vezes o livro dele para conseguir entender completamente o raciocínio dele, porque eu usei muito, inclusive, o livro dele na minha tese. Um outro autor que eu sugeriria que tu pesquisasse se chama Pietro Perlinghieri. É um livro, Novos Perfis do Direito Civil, Beleza para o Direito do Trabalho. Tá? Onde ele diz exatamente isso, o juiz é coautor da lei. Ele, junto com o legislador, é que criam a lei. O legislador cria um foco, ele fotografa aquela situação de fato e cria a norma. Mas o juiz, quando interpreta, nem sempre ele está diante de um caso que é aquela fotografia da norma. Ele precisa interpretar, ele precisa adequar. E quando ele faz isso, ele colabora na realização da lei. Então, ele é coautor com o legislador. Eu acho que isso é uma cultura que nós teríamos que passar nos trabalhos acadêmicos, porque no dia a dia da justiça do trabalho é difícil. Mas os trabalhos acadêmicos, eles vão devagarinho, as pessoas vão lendo, vão mudando de ideia, né? Então, ali as coisas são criadas. Eu estou convencido que muda o direito na academia, não é na jurisprudência, é que quando a academia chega num ponto de convergência
E num ponto de consolidação de posições muito claras, ela acaba mais cedo ou mais tarde influenciando a jurisprudência. Né? Mas esses 2 livros, essas 2 obras são fundamentais para quem quer estudar dentro dessa área que tu está se propondo. Valeria a pena, né? Quando o Perlingher é que diz, o que torna a lei efetiva não é o seu texto cru, é a sua interpretabilidade. É no ato da interpretação que eu dou vida para a lei. Ela nasce quando eu interpreto, porque enquanto eu não interpretar e não aplicar, ela é uma tese. Né? Eu não sei se eu respondi tudo que fizesse. Não, a senhora deu a tese para o Boris. Toda a tese agora já está desenhada. Muito obrigado, professora. Muito obrigado pela resposta. Obrigado. Conversar melhor, que eu possa fornecer algum subsídio, farei com o maior prazer. Obrigado. Excelente. Não queremos mais tomar o tempo da doutora Carmen, até para que ela não se assuste e volte outras vezes, né, a nos brindar com o seu conhecimento, a sua trajetória, a sua experiência, a sua lucidez de leitura acerca das relações do trabalho, do direito do trabalho, e pelo que se percebe, desde que se deu como gente, se conheceu por gente, né? Porque no momento que nos coloca assim, que desde 1900 alguma coisa já pensava isso, é porque na sua gênese está uma pensadora. E nós ficamos muito felizes em ter a oportunidade de lhe ouvir no início desta tarde de sexta-feira, né, levando as suas reflexões e os seus ensinamentos para o final de semana. Nós temos aqui muitos pesquisadores de mestrado, doutorado, não só da PUC, mas de outras instituições também que estão lhe assistindo, tomando notas vividamente de todas as referências que a senhora nos traz, e tenha certeza, doutora Carmen, que outros convites do nosso grupo virão, sim, para a senhora, de preferência já no presencial, né, para que a gente possa também dispor aí da sua simpatia, podermos tomar um café com a senhora logo após, né, a palestra, e, afinal de contas, isso faz parte, isso é humano, e é isso que interessa nos dias atuais, né, que a gente tenha um foco nessa questão de humanidade. Eu quero lhe agradecer muito, como pessoa que coordena esse grupo, pela sua disponibilidade. Quero agradecer também a Thaís pela ponte que fez com a senhora para que pudesse estar aqui conosco hoje. E, quebrando um pouco o protocolo, eu queria lhe deixar, assim, um minutinho para umas palavras finais para essa juventude que está lhe assistindo e que deve continuar acreditando no direito do trabalho, sim. Eu como fecho, digamos assim, dessas reflexões que eu trouxe, assim, sem muita sistematização, né? Eu diria que o primeiro ponto é que nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, não mudar o direito do trabalho, mas nós temos que mudar a nossa mentalidade para nos abrirmos mais para o leque, né, diferenciado de trabalhadores que hoje estão sob a proteção do direito do trabalho, inclusive indagar se esta proteção é adequada para determinados trabalhadores, e aqui eu estou me referindo ao serviço público. O serviço público regido pelo direito do trabalho é uma aberração jurídica. No entanto, está disseminado em todo o país. Então, assim, a mudança de mentalidade, que eu digo, é no sentido de nos abrirmos para as novas realidades do direito do trabalho. E isso implica também olharmos para a nova realidade dos empreendimentos econômicos, das empresas, porque elas são parte nesta relação. Ninguém está aqui defendendo o direito da empresa nem o direito do capital, mas nós precisamos... O palco onde se desenvolve a relação de emprego é a empresa. Uma vez um aluno me perguntou por que... professora, a senhora diz tanto que a legislação protege o empregado, mas a CLT começa definindo o empregador. Eu digo, sim, meu filho, porque se não existir empregador, não tem empregado. O pressuposto é a existência de um empreendimento econômico. Bom, temos empreendimento econômico? Temos. Bom, então vamos pensar na proteção do trabalhador. Porque é indissolúvel essa relação. Enquanto existir capitalismo, ela é indissolúvel. Né?
Então, eu sempre digo ao pessoal, não, porque o socialismo, eu digo, cuidado, hein, se vocês começarem a ficar socialistas demais, a justiça do trabalho vai ser extinta, porque o direito do trabalho é um instrumento do capitalismo para harmonizar as relações de trabalho, nós temos que ter isso presente. Nós não podemos ter esse preconceito de achar que qualquer coisa que a gente diga a favor da empresa, isso é contra o direito do trabalho. Não, muito antes pelo contrário, é a favor. Mas é por isso que eu digo que tem que mudar a mentalidade. Se não mudar a mentalidade, nós não vamos conseguir. E eu acho muito difícil mudar a mentalidade nessa atual geração que hoje aplica o direito do trabalho. Acho que as novas gerações talvez tenham uma visão melhor. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós precisamos ter critérios de aplicação do direito no caso concreto. Não existe direito aplicável em tese, como ultimamente a gente tem visto. Se aplica o direito em tese. Não. O caso concreto é a vida do direito, é o palco do direito. É ali que eu vou ver se eu aplico a norma B, a norma C, ou a norma A, ou a norma X. Né? Então, isso também exige mudança de mentalidade. Porque hoje os juízes estão cada vez mais cercados de assessorias, de secretários, de assessores, de assistentes. Né? Cada vez esse grupo de assessoramento aumenta no seu tamanho, né? Nas tentativas de vencer o volume de ações, começando o nosso aqui, uma turma do nosso tribunal aqui, 400 processos na pauta. Tem julgamento de 400 processos numa pauta. Mas tem que ser célere. Sim, a justiça tem que ser célere, o processo tem que andar dentro de um período, de um tempo razoável. Agora, a meu ver, esse comando da duração razoável do processo não é contra o juiz que está com 300 processos pendurados para dar sentença e não consegue por causa do volume. É contra o Estado, que tem que suprir, né, os meios necessários e o número necessário de juízes e de órgãos judiciais para que o processo tenha duração razoável. Eu não posso exigir de um coitado de um juiz de carne e osso que dê 120 sentenças por mês e faça 20 audiências por dia. Então, a mentalidade aqui ela tem que mudar no sentido de que a duração razoável do processo é compromisso do Estado. Claro que tem juiz que contribui para que o processo não ande, mas não é a instituição como um todo que tem que tocar feito regime de metas, que tem que exigir do juiz que cumpra metas, que faça com que os processos andem como uma esteira de produção. Não é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter meios para acabar com os processos e prestar jurisdição. Né? E isso é que tem dificultado, inclusive, uma aplicação mais ponderada do direito, porque ninguém tem tempo, quando tem uma meta que tem que cumprir, de ficar imaginando como é que eu vou aplicar o princípio da proteção aqui, pondero ali, porque não dá tempo. O julgamento, a sentença, a convicção do juiz, ela precisa de tempo de maturação. Né? Claro que nós temos um grande número de processos em que vem dentro daquele padrão que eu, pessoalmente, tenho uma convicção de uma das razões desta reforma trabalhista é a reação àquelas reclamatórias industriais, como eu digo. Põe toda a CLT no rol de pedidos e vamos ver no que vai dar. Vocês já se deram conta de que uma petição inicial com 15 pedidos, ela envolve 15 ações diferentes e ela exige que o juiz examine e decida sobre 15 ações, para dizer que entre estas 15, 12 são totalmente improcedentes, porque nem prova a parte se deu o trabalho de fazer, e vai sobrar 3. Por que não fazer uma triagem já na hora de ajuizar a ação, conversar com o seu cliente e entrar com as 3 ações que são viáveis? Porque o sacrifício que se impõe ao juiz para descartar de 15 ações, 12 que não têm o mínimo fundamento, ele não pode dizer não tem fundamento, ele tem que examinar uma por uma, a sentença tem que ser fundamentada, o Código de Processo Civil exigiu demais dos juízes hoje. Agora, a recíproca também tem que ser verdadeira.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que a sucumbência no direito, no processo trabalhista vai prevalecer. O Supremo vai dizer, vai na linha do voto do Barroso, que não tem nada de jurídico, é político. Por quê? Porque se nota já uma consistência melhor dos processos, uma qualidade melhor das sentenças. Por quê? Porque esse juiz não é obrigado a examinar 20 pedidos para deferir 5 ou 6. Né? Isso vai, de certa forma, determinar que haja uma melhor qualidade dos processos. Se o processo tiver uma boa qualidade, se ele for realmente em cima de situações de litígios reais, a prestação judicial também vai melhorar. Mas é mentalidade que tem que mudar. Né? Da forma como foi colocado, é um caos. O processo comum não tem esta rigidez, não tem esta previsão de sucumbência para quem tem a gratuidade da justiça, nem tem limite para a gratuidade da justiça. Eu declaro que sou pobre, que não tenho condições, e o juiz acredita em mim. Aqui tem que provar. Isso é um absurdo em se tratando de uma justiça de proteção, né? Mas também víamos empregados com altíssimos salários, com o juiz deferindo a justiça gratuita. Então, são coisas assim que vocês vão pensando e vocês vão vendo que a mentalidade que nós temos frente ao conflito trabalhista, ela está completamente conspurcada por um excesso ou porque nós queremos ficar na nossa zona de conforto aqui, deixa como está, porque não adianta mexer. Tá? E não é fácil enfrentar um desafio desses, porque nós deixamos que ele se tornasse desse tamanho. Mas eu agradeço muito a vocês pela atenção, pela paciência. Tá? Estou à disposição, se alguém precisar, me coloco à tua disposição, é Boris, né? Se tu precisares de algum... É Boris, né? O teu nome até? Isso, professor. Se quiseres algum subsídio para a tua tese, que eu possa te ajudar em alguma coisa, estou disponível, é só ligar aqui para o escritório, a gente conversa. E muito obrigada a todas, principalmente a Denise, que fazia bastante tempo que eu não via. Tá? Prazer em te ver de novamente. Fico Prazer muito... também. Eu também dar um abraço na Janete, mas eu vi que ela já saiu, mas eu estava vendo ela na tela. E também quero fazer uma menção especial ao Oscar, que estava assistindo também, e a todos vocês, são todos colegas, né? E fico muito contente que existam ainda esses grupos. Eu sei que o Leandro também faz isso na URGS, né? Esses grupos de estudo, e que ainda tem a gente disposta a fazer esses estudos, que isso é importante. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora. É assim que as mentalidades começam a mudar e tenha certeza que nós, aqui, agora, estamos com luzes à nossa frente. Muito obrigada a todos pela presença, por estarem aqui. Bons estudos a todos nós e um ótimo final de semana. Até já, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Tchau, Thaís. Tchau.